Cíntia Michels está na área. E na área comigo hoje, ela, que é advogada, professora de Direito Penal da USP e a deputada estadual mais votada do Brasil, com mais de 2 milhões de votos em 2018. Seja muito bem-vinda, Janaína Pascoal. Muito obrigada, Cíntia. Muito feliz de estar aqui com você. Já meu santo já bateu com o seu quando você me visitou ainda, quando eu estava deputada estadual no gabinete. Fiquei muito impressionada com uma jovem tão apaixonada pelo país, né, tão promissora. Então, quando recebi sua mensagem, falei, óbvio que eu vou, né? Estou muito feliz de estar aqui. Meu Deus do céu, com essa abertura, eu só tenho a agradecer, Imagina. porque é uma honra te receber. Você é uma mulher que tem um profundo conhecimento do Brasil, da política, conhecimento jurídico, e não só conhece, como viveu e continua vivendo as transformações que são tão necessárias ao nosso país. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Eu pedi ao pessoal que nos acompanha para enviar perguntas também para você. A gente recebeu várias perguntas que eu busquei ali fazer uma síntese delas para a gente conseguir contemplar todo mundo. E para a gente começar, então, vou te perguntar sobre essas grandes ondas que a gente observa de movimento civil. Eu sei que a gente tem muita expectativa em cima da política e que uma parte importante e crucial do que acontece no país vem da população, vem do nosso movimento, do nosso posicionamento e das nossas atitudes perante o que estão acontecendo. A gente viu essas ondas acontecendo em 2013 de uma maneira muito forte, a gente viu algumas coisas acontecendo em 2022, no ano da eleição, e a gente vê que existem movimentos querendo dar impulso para novas ondas dessas de manifestações. Na sua visão, o que a gente pode fazer enquanto civis, enquanto eleitores, enquanto cidadãos brasileiros, para a gente, antes que as coisas fiquem, antes daquele momento do tarde demais, sabe? Antes da gente esperar demais um rumo que talvez não seja o rumo mais desejável para o país. Então, como é que a gente pode ser cidadãos mais ativos, e isso em qualquer momento da nossa história? Então, nesse momento, eu não vejo assim muito espaço para grandes transformações por meio da sociedade civil, né? É interessante porque quando eu vivenciei com muita intensidade 2013, 2016, e havia ali uma diferença muito grande com relação ao momento que nós estamos vivendo. Não havia tanto personalismo, entendeu? As pessoas desejavam mudanças, elas tinham expectativas, elas defendiam pautas, ideias, né? 2013 foi algo mais caótico, porque começou com a esquerda na rua. A esquerda não estava assim consciente da insatisfação da direita, não estava consciente sequer da existência dessa direita. E, de repente, coincidentemente, tinha uma propaganda na TV, não sei se você vai lembrar, que falava: vem para a rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Eu entendo que ali teve uma linguagem subliminar, né? Não digo que quem fez a propaganda tivesse esse objetivo, mas aquela música, ela foi internalizada, e a esquerda foi primeiro, e depois veio a direita, e já não se sabia mais o que o povo pedia nas ruas, mas as pessoas queriam, elas tinham pautas, né? Começou com os 20 centavos, depois não aguentavam mais corrupção, depois não aguentavam mais a dominação esquerdista, de ninguém poder falar nada diferente, de ninguém poder se manifestar. Então aquilo, né, começou a fervilhar. Quando chega ali 2015, 2016, né, no início ainda estava sem foco, mas já começava muito aquele discurso anticorrupção, muitos escândalos, muito inconformismo. E foi nesse momento que eu senti a necessidade de canalizar aquela energia em algo objetivo, né? Daí que eu comecei com a ideia do impeachment, conscientizando as pessoas, preparando a primeira peça, depois adaptando as peças. Aí a gente conseguiu dar um norte, entendeu? Era a luta anticorrupção, externalizada pela Lava Jato, era a luta contra a ditadura petista, esquerdista, que foi canalizada no impeachment. Então havia pautas, entendeu? Nesse aspecto, eu penso que o país retrocedeu, porque hoje nós não temos assim defensores de pautas. Não sei se as pessoas ficaram
muito decepcionadas, muito incrédulas. O que nós temos são defensores de pessoas. Então você tem do lado, né, os lulistas de sempre, e agora nós temos os bolsonaristas que, com todo respeito, têm uma visão muito curta e superficial, muito curta. Eles são defensores da personalidade Bolsonaro. Eles não são defensores de pautas, né? Então, eu não vejo, com essa característica, eu não vejo espaço. Porque aquela pessoa que luta por bandeiras, por pautas, ela vai falar o seguinte: não, tudo bem, eu vou me engajar para quê? Né? Se for uma pessoa com uma tendência mais à esquerda, vai se engajar para defender Lula? Será que vale a pena? Né? Uma pessoa com a tendência mais à direita ou mais conservadora vai defender Bolsonaro, que com os exageros, né, sabidos e conhecidos, trouxe o país para esse lugar. Porque quem reconhece a verdade, né, sabe que se não fosse Bolsonaro, o PT não teria voltado, né? Lula não teria voltado. Então as pessoas não querem, entendeu? Então, por exemplo, se amanhã, né, tiver uma discussão, se voltar para o Supremo a questão da legalização do aborto e eu puder de novo me inscrever para fazer uma sustentação oral, como fiz na audiência pública que aconteceu na DPF 442, eu vou. Se houver uma outra, né, ação tratando da candidatura avulsa, que eu sou uma entusiasmada, né, um entusiasta da candidatura avulsa, me inscrevi, sustentei oralmente, eu vou. Se houver uma discussão em que haja espaço para eu me habilitar, por exemplo, para defender o direito das pessoas tomarem ou não tomarem a vacina anti-Covid, porque eu realmente tem nada a ver com o Bolsonaro, eu acredito nessa liberdade, eu vou, você entendeu? Mas são pautas. Se a família Bolsonaro chamar para ir para a rua, ainda que seja algo, você uma causa justa, eu não vou. Porque eu sei que eu estarei sendo usada, você entendeu? E eu acredito que o sentimento de muitos cidadãos seja esse. Então, é um momento em que nós precisamos, cada um no seu lugar, conscientizar as pessoas de que a política precisa ser menos personalista. Né? Tem um livro, que eu não vou lembrar o nome do autor agora, que eu trabalhei quando eu era aluno no primeiro ano da faculdade, chamava Estado Espetáculo. Né? Nós estamos vivenciando o Estado Espetáculo, a esquerda e a direita, na sua maior expressão, entendeu? E isso empobrece. Né? Isso empobrece a democracia, empobrece tudo. Então, eu não vejo neste momento, posso estar equivocada, mas neste momento, espaço, clima, confiança suficiente, né, por parte dos cidadãos para se envolverem em algum tipo de manifestação. Perfeito. Você trouxe vários pontos aí que me levam a muitas perguntas. Bora! Muitas caixinhas aí bastante interessantes para a gente ouvir, porque uma das coisas que, por exemplo, você tem bem claro nas suas redes sociais, você convida as pessoas a receberem as suas reflexões, você posta bastante, você é muito posicionada, é muito clara na sua mensagem, e ao mesmo tempo você chama as pessoas para que elas reflitam e tenham a opinião própria, ou seja, eu estou trazendo a minha verdade, o meu ponto de vista, mas também tem um pensamento crítico para construir o seu. Você acha que está faltando que essa polarização levou a gente para um lugar muito de ir no pensamento de massa e está faltando um pouco desse senso crítico de cada um para a gente poder fazer melhores escolhas para o país, para a gente poder voltar para as pautas? Nossa, está faltando muito, e eu sinto que tem um retrocesso em curso. Entendeu? No lugar de nós estarmos avançando em termos de capacidade de análise, capacidade de reflexão, de crítica, nós estamos recuando. Né? As pessoas, e aí eu já nem entro para o campo da política só. É geral. Tá? Com essa coisa do vídeo, né, do vídeo curto, da postagem rápida, as pessoas perderam a capacidade de ler. Então, é muito difícil quem leia um artigo de jornal, não estou falando nem de um texto acadêmico, de um livro, na íntegra. É muito difícil. As pessoas olham a manchete, da manchete elas já tiram suas conclusões.
E muitas vezes quem escreve o texto faz uma manchete chamativa que não necessariamente tem a ver com o conteúdo. Então, nós estamos vivendo uma superficialidade generalizada. Se você conversar com professores das mais diversas áreas, provavelmente você vai constatar, independentemente de perfil ideológico, que os alunos estão lendo menos, que a sociedade está lendo menos, e isso incapacita. Né? Então, outro dia eu fiquei chocada, porque eu escrevi uma postagem, nem me lembro o tema, eram assim 3 frases, e aí eu recorto, né? Jogo no Instagram. Do próprio Twitter eu recorto e jogo no Instagram. E uma pessoa teve a coragem de escrever: não, doutor, isso está muito longo, a senhora não pode dar uma frase para resumir? Eram 3 ou 4 frases. E aquilo é o sinal dos tempos, entendeu? Então as pessoas, elas elegem alguém de quem elas gostam, com quem elas simpatizam, em quem elas confiam por alguma razão, e o que esse alguém disser é o que é. Tá? Por exemplo, ontem, eu não sei se foi sábado ou sexta, o Caiado deu uma entrevista, acho que para o Globo, e ele se apresentou como um potencial candidato em 26. E eu fiz uma postagem, né? Caiado é uma boa opção para 26. Por que eu entendo que ele é uma boa opção? Porque ele já foi deputado, ele já foi senador, mais de uma vez deputado, ele está como governador de Goiás pelo 2º mandato, ele é um governador bem avaliado. Eu desconheço qualquer escândalo, né, de corrupção, de desvio, que tenha sido atribuído a ele nesse período todo de vida. Ele é uma pessoa da área da saúde, ele é uma pessoa da área do agro, então ele congrega, né, vários predicados para pleitear esse cargo. Né? Ele concorreu quando era menino, tinha acho que 30 anos, hoje ele tem mais, se eu não estou equivocado, ele tem mais de 70. Então ele se apresentou como uma possibilidade, né? E eu fui massacrada. Né? As pessoas disseram o seguinte, que não, que quem vai, se não for o Bolsonaro em 26, quem vai indicar é o Bolsonaro, que eles vão votar em quem o Bolsonaro mandar. Olha a pobreza de pensamento, né? Por várias razões. Primeira razão, tudo indica que juridicamente Bolsonaro estará inviável. Eu critiquei a decisão em que ele foi declarado inelegível. Juridicamente, aquela decisão não me convence. Eu critiquei e mantenho as críticas. Agora, o fato é que ele está inelegível. Então, é uma doença querer manter um nome que não poderá ser apresentado ao público. E assim, essa frase, não, quem ele indicar, nós vamos votar em quem ele indicar. A ideia do poste, né? A coisa do poste que o Lula soube trabalhar tão bem e sabe ainda. Então, assim, será que é esse o país que a gente quer? Né? Então, assim, se Bolsonaro indicar uma pessoa sem história, sem compromisso, vai votar só porque Bolsonaro indicou? E qual é a responsabilidade de Bolsonaro pelas pessoas que ele indica? Nenhuma, né? Porque também é uma pessoa que nunca se responsabiliza por nada. Quantas vezes eu vi o povo mais à direita dizendo Lula, na época do mensalão, disse que não sabia, Lula, na época do petrolão, disse que não sabia. Só que assim, tudo bem, não tem um grande escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, mas houve outras situações que Bolsonaro sempre diz, para mim nada chegou, né? Que nem agora tem essa questão da ABIN. É diferente em termos de gravidade comparar petrolão e mensalão? Não tenho dúvidas disso. Mas ele nunca sabe de nada, a dinâmica é muito parecida, né? E os adoradores de um lado e do outro, eles estão ali como fiéis torcedores, entendeu? Então, isso dificulta muito o país evoluir. O que nós vamos conseguir com isso? Muito provavelmente reeleger o Lula. Porque nós não estamos dando espaço para outras lideranças. Vamos pegar alguém que seja mais próximo do ex-presidente, o Tarcísio. Pode ter certeza, se o Tarcísio colocar as manguinhas de fora agora, e numa entrevista disser que ele é potencial candidato, vão cair para cima dele também. Porque é uma dinâmica de religião. É uma dinâmica de religião e assim, no seu pior aspecto, sabe? Porque eu sou muito defensora das religiões. Mas aqui é aquela religião do servo, né? Do seguidor de seita, entendeu? Então é muito ruim. Percebo que a gente tem muita coisa para colocar em ordem no Brasil.
Sim, e aí essa ideia, né, de apresentar as possibilidades, os caminhos para as pessoas, sempre foi uma dinâmica na minha vida. Inclusive, no final do semestre passado, alguns alunos vieram conversar comigo que se surpreenderam, porque eu fiquei afastada há 4 anos da faculdade por causa do cargo de deputada que tem uma vedação constitucional, né? Por mim, eu trabalharia, eu manteria as minhas aulas, mas tem essa vedação constitucional. E alguns alunos vieram dizer, nossa, professora, eu fiquei impactado, porque a senhora vem, a senhora dá matéria, a senhora apresenta as várias visões, a senhora até fala qual é a sua, mas a senhora apresenta as outras com a mesma seriedade, com o mesmo respeito, e nós, né, temos que trilhar os nossos caminhos. Isso é muito raro, e porque a universidade virou espaço de pregação também, né? Não virou um lugar de reflexão, de universo, de ideias, mas de pregação, entendeu? Então, eu sempre fui assim, né? Não é agora porque foi deputada, eu sempre fui assim. Né? E talvez essa característica ela não me ajuda na parte da eleição, né? Ela não me ajuda com o eleitor, porque o eleitor brasileiro ainda gosta de vassalo, né? Ele quer vassalo do seu líder. Mas no trato legislativo, esse perfil me ajudou muito, porque eu tenho a alegria de dizer que eu saí da Assembleia com respeito dos meus colegas, de todas as vertentes, porque eu sempre tive a capacidade de sentar, expressar a minha ideia, de debater um projeto, sem endeusar nem demonizar ninguém, entendeu? E para o exercício parlamentar isso é importante. Para a eleição é muito complicado. São dois cenários completamente diferentes. Completamente diferentes, não tem nada a ver. As pessoas confundem a política. Uma coisa é eleição, momento eleitoral, outra coisa é o exercício do cargo. Né? E, em regra, o eleitor olha para aquela personagem que lhe é apresentada no momento eleitoral e não para refletir quais são as exigências daquele cargo, se aquela pessoa tem habilidade, está capacitada para o exercício daquele cargo. É algo totalmente dissociado, entendeu? É algo que a gente ainda tem muito que trabalhar e evoluir enquanto eleitores, né? E, por outro lado, eu vejo que a gente tem também a parte dos governantes que a gente também precisa ser mais responsáveis, né, nesse sentido, com quem, não só quem a gente está colocando lá, mas também de quem está se candidatando, né? Você, por quais motivos você está indo, o que você está buscando. Você é uma mulher que já vivenciou esses dois lados e tem uma visão holística muito importante do Brasil. Então, eu gostaria de ouvir de você o que você acha que a gente precisa fazer hoje para arrumar o que está errado, para colocar o Brasil num novo... Mas é um processo longo, entendeu? É um processo de educação, de conscientização. Né? E quando eu digo educação, não é só educação formal. Porque muitas pessoas com formação universitária querem esses líderes cegamente, tanto à esquerda como à direita. Então, eu não estou falando só de educação formal, é educação cívica mesmo. Né? Essa capacidade de entender esses vários momentos. Então, assim, vou te dar um exemplo bem palpável, né, que foge um pouco dessa coisa de esquerda e direita. O eleitor, ele valoriza mais um deputado, um vereador, que vá nos eventos da cidade, do que alguém que trabalha. Né? É surreal. Se um deputado e um vereador atender todos os convites que recebe, né, de almoço, jantar, posse, velório, nascimento, batismo, a missa de não sei quantas datas, ele não tem condição. É questão temporal, é tempo, né, é física. Ele não tem condição de participar dos debates legislativos, entendeu? De fazer as audiências públicas temáticas para poder desenvolver os projetos. Ele não tem condição. Mas é o que o eleitor gosta, é o que o eleitor valoriza, entendeu? Então, o trabalho mesmo não é o trabalho político no sentido do trabalho do parlamentar, do gestor, não é valorizado. O que é valorizado é aparecer, é estar. Né? Então, assim, foi o mais votado aqui, ou mais, no meu caso, a mais votada, nunca veio na cidade. Pode até não ter ido na cidade, mas mandou equipe para fiscalizar o hospital. Quando foi, não fez oba-oba, foi visitar os hospitais.
quantas santas casas que eu visitei, isso não é visto, isso não é valorizado, entendeu? Então, assim, é um processo muito longo. Não vai ter solução mágica. Então, essa loucura que as pessoas estão, faça alguma coisa, o que se pode fazer? Neste momento, é conscientizar. Entende? Assim, né, a gente vai ter uma eleição agora, as pessoas querem saber de quem aparece mais, né? Quem faz uma musiquinha legal, quem vai nos eventos. Entende? Então, assim, desculpa, o povo tem o que merece. É duro falar isso aí. O povo tem o que merece. Né? Essa coisa, assim, porque eu nunca fiz de furar fila, de tratamento, de internação, eu nunca fiz. Mas acontece muito. Né? Tanto é que quando você visita um hospital, as pessoas da área técnica se queixam muito de alguém dar um telefonema, querer furar a fila. Mas, então os políticos são assim? Não, é a população que exige. Entendeu? Quantas vezes as pessoas me mandaram, me ligaram, entraram no gabinete e disseram, então para que eu tenho uma deputada? Como se eu fosse um animal de estimação. Entendeu? Não, mas se não é para fazer o que eu quero, se não é para me dar prioridade, para que eu tenho uma deputada? Entendeu a mentalidade? Né? Teve uma pessoa que me apoiou em 2018, que eu mandei uma mensagem, coisa e tal, a pessoa meio que assim, ficou nítido que a pessoa queria trabalhar no gabinete. Só que assim, eu tive 2 milhões de votos, eu tinha sei lá quantos cargos, que eram 22 cargos, eu nunca ocupei mais do que 6, 7, entendeu? Eu não tenho como dar emprego para 2 milhões de pessoas. Né? E que é o quê? Que eu vou ter fantasma no gabinete? Não. Então, assim, as pessoas falam muito que elas querem quem fale a verdade, que elas querem quem trabalhe direito, mas não é real. Porque o que é cobrado da gente quando a gente está lá é a coisa errada, você entendeu? Né? É horrível, eu tenho que falar isso, porque esse processo é um processo longo. Entendeu? De cada um responder para si próprio qual é a sociedade que se quer. Sabe? É triste, mas eu acho que os representantes que a gente tem, eles são muito coerentes com a sociedade que a gente tem. E falando em eleições e coerência com a sociedade que a gente tem, a gente está em ano de eleição municipal. Sim. E a gente sabe que quem está ali à frente, né, da prefeitura, da Câmara dos Vereadores, está em contato muito mais direto com a população e exerce muito mais consequências e mudanças nessa vida, porque afinal nós vivemos na cidade, né? Nós estamos dentro da federação, mas o dia a dia da nossa vida é nas cidades, ou salvo quem está no campo. Quais são as suas perspectivas para essas eleições municipais? Assim, o que você acha que está se formando? O que você acha que a gente precisa estar atento nessas eleições e que a gente precisa prestar atenção para a gente votar melhor? Eu penso que as pessoas devem procurar quais são as propostas objetivas, né, dos pré-candidatos à prefeitura, a vereador. O que essas pessoas estão efetivamente propondo? Por exemplo, eu tenho acompanhado as redes do Boulos. Só o que ele faz é elogiar o Lula. Porque o Lula fez o programa não sei o quê, porque o Lula, ou seja, tá, né, naquela dinâmica de cabidão. Né? Assim, se votou no Lula, vai votar no Boulos. É só o que ele faz. Ele não traz nada de objetivo. Né? Eu conheço pessoas que participaram de palestras dele, né, nesse processo de pré-campanha. É tudo muito vago, tudo muito, sabe, nada palpável. Né? O que você vai fazer em termos de Cracolândia? Programas de tratamento. Ok, isso aí qualquer criança de 5º ano fala. Eu quero saber objetivamente. Entendeu? Quais são suas propostas para melhorar a saúde da população? Não tem, né? Não tem. O atual prefeito, ele tem um estilo, assim, muito recolhido, né? Muito recolhido. E, para o meu gosto, eu conheço, como deputada, participei de algumas, né, algumas atividades em que ele estava presente, ele é uma pessoa muito educada, mas, para o meu gosto, ele não enfrenta as pautas que precisariam ser enfrentadas, sabe? Ele se recolhe. Ele até tenta,
Mas quando tem um retorno, quando tem uma reação, ele se recolhe, ele volta atrás. Tá? Vou te dar um exemplo. Pelo Código Penal, é permitido fazer o aborto, né, quando a mulher engravida num caso de estupro. O código é da época de 40, não se vislumbrava em 40 que alguém pensasse em fazer um aborto de um bebê com 8 meses, né, de gestação, porque é uma criança pronta. Então, realmente, no Código Penal não tem um limite temporal, mas é um limite da racionalidade. Né? Uma coisa é o início da gravidez, outra coisa são 8 meses, é um bebê pronto, você vai ter que matar aquele ser humano. Então, o Ministério da Saúde, na época ainda do PT, fez uma portaria colocando um limite de 22 semanas. Quando comparado com o mundo, é muito alto esse limite. No governo Bolsonaro, eles preferiram trabalhar com essa dinâmica do PT das 22 semanas, fizeram uma cartilinha dando como regra as 22 semanas, no caso de aborto, tá? De estupro, tá? Entrou essa ministra, desculpa, que é péssima, na minha opinião, não quero desrespeitar ninguém, mas eu gostaria muito que o Lula trocasse essa ministra, assim. Ela revogou de maneira abrupta tudo que tinha do governo anterior, inclusive essa regra. Então, a rigor, né, você não tem nem essas 22 semanas, que em comparação com o mundo já é extremamente assim avançado. O prefeito aqui, por meio da Secretaria da Saúde, baixou essa norma. E num hospital, que era o da Cachoeirinha, que eles faziam até a hora do neném nascer, eles pararam de fazer. Defensoria, Ministério Público, todos caíram para cima da prefeitura. Desculpa, qual era o certo? Ele vinha fazer uma coletiva, o secretário da saúde dele sair das sombras. Desculpa, não tô criticando, assim, não tô acusando ninguém, mas esses cargos requerem coragem. Entendeu? E dizer o seguinte, gente, olha, eu não estou descumprindo lei, porque toda mulher que procura o serviço de saúde porque foi violentada, ela tem acesso à interrupção da gravidez. Agora, nada justifica esperar 6, 7, 8 meses para procurar o serviço de saúde. Porque se foi estuprada, sabe que foi estuprada. Né? E na dinâmica jurídica mudou completamente. Antes tinha que ter inquérito, tinha que provar o estupro. Hoje não mais. A mulher violentada, ela chega no serviço, não precisa nem fazer boletim de ocorrência. O que justifica esperar esse tempo todo? Por que querem matar seres humanos prontos? Ele não deu uma frase sobre o assunto, recuou. Então, assim, para que eu voto numa pessoa que não tem coragem de defender algo tão básico? Percebe? Né? E eu não quero mais votar no menos ruim, sabe? Cansei. Entendeu? E eu acho que muita gente está dizendo que não vai votar para essa eleição. Né? Não sei, podemos vivenciar aí uma abstenção grande. E nós não conseguimos avançar, porque as pessoas ficam esperando o Bolsonaro indicar alguém. Né? O Salles fez de tudo ali para sair como opção. Bolsonaro só ajuda a própria família. Ou alguém que não tenha luz própria. Entendeu? Ele não vai ajudar alguém, ele não vai pôr a mão no ombro de alguém que tenha luz própria. Né? Porque ele não quer ser ofuscado, entende? A gente volta para o mesmo lugar, né? Que daí isso empurra para as polarizações. A não ser que venha um vice muito ruim, eu pretendo votar na Marina Helena, do Novo, né? Porque é uma pessoa boa, uma mulher jovem, com muitas, né, ideias, muitas propostas, já com experiência, apesar da juventude, trabalhou no Ministério do Guedes, ela tem toda uma história, e eu acho que é a melhor opção dos que estão aí, entendeu? Mas não sei se vai conseguir viabilizar, né? Porque esses partidos também, que se dizem à direita, centro, eles se unem, em regra, para inviabilizar quem vai fazer diferente. A gente viu na eleição presidencial, né? Falou-se tanto em terceira via, mas não houve uma organização para de fato porque você tem aí duas coisas. Essa mentalidade do povo, de vassalagem, e também os interesses partidários, porque é muito dinheiro para fundo eleitoral, para fundo partidário,
qualquer pessoa honesta, né, vai desejar mexer nisso. Não estou dizendo que não tenha que ter um financiamento, mas não precisa disso, esses bilhões. Então, para que eles querem ajudar um quadro que vai chegar lá e vai, de alguma maneira, prejudicar a dinheirama toda? Prejudicar o sistema que já está contaminadíssimo. Eu nem estou falando de corrupção, tá? Estou falando daqueles dinheiros que poderiam muito bem ser cortados, né, que são dinheiros previstos pela lei, mas que, assim, não tem racionalidade. A forma como está organizado hoje o sistema eleitoral e o sistema político brasileiro como um todo tem muito espaço para melhoria, né? A gente tem... não, eleitoral sobretudo. Pelo amor de Deus. Eleitoral sobretudo. O problema é que a gente não tem ninguém, por exemplo, teve lá a audiência pública da candidatura avulsa. Eu fui sustentar. Eu fiquei chocada, porque eu, na sustentação, a gente prepara mais ou menos antes, né? Eu defendi uma ideia de que havia, no Brasil, um cartel um cartel no sentido criminal mesmo, né? De partidos, onde eles se uniam, decidiam quem ia concorrer a quê. E quando eu cheguei no Supremo para essa audiência pública e eu vi praticamente todos os partidos com advogados contratados, veja, não tem nada de ilícito nisso, né? Mas para defender que não aprovasse a candidatura avulsa, eu falei, gente, é o cartel se manifestando aqui de maneira concreta, entendeu? Porque eles combinam, né? Quem é que vai poder concorrer, quem não vai concorrer, tudo sentado. No mundo empresarial, né, se isso acontecesse, seria crime. Você não pode sentar com um concorrente seu no mundo empresarial e decidir, olha, por exemplo, eu vou vender aqui nessa área do interior, você vende ali nas outras cidades tais, eu vou vender nessas cidades do litoral, você vende tal. Isso é cartel, isso inviabiliza a concorrência. Mas isso acontece na política o tempo todo. E as pessoas acham normal. Né? Quem poderia alterar isso? O ministro Barroso, o presidente do Supremo, porque ele não sei se agora vai seguir sendo, porque ele assumiu a presidência, mas ele é o relator dessa ação que admitiria a candidatura avulsa. Seria uma maneira dos partidos se sentirem menos confortáveis. Percebe? Eu tenho um grande mentor que, quando eu fui me candidatar, e claro que um dos maiores desafios é sempre essa história de ter que escolher o partido. Se eu pudesse, eu teria me candidatado sem partido. E ele falou uma frase que para mim fez muito sentido. Ele falava assim: Cíntia, partido, se fosse bom, seria inteiro. Eu falei, olha, e realmente faz muito sentido, porque é possível se organizar dessa forma, desde que ela seja feita de uma forma honesta, desde que ela efetivamente esteja buscando essa interesse, essa integralidade, essa representatividade, que infelizmente não é exatamente o que a gente vê no Brasil. E quando a gente percebe que, principalmente mais recentemente, quanto mais a gente questiona certas coisas, mais em relação ao funcionamento do sistema, em relação à ordem das coisas, mais a gente vem, de alguma forma, sofrendo retaliações, horas declaradas, horas disfarçadas, para que isso não ganhe essa repercussão que talvez fosse necessária. Então, na sua visão, qual a diferença entre um ataque à democracia e um questionamento legítimo do funcionamento do sistema para um aperfeiçoamento, para uma melhoria? Bom, eu sou muito defensora, né, do direito de expressão, de manifestação e de crítica. E nem todo mundo tem a capacidade de criticar de maneira polida, né? Eu até falo sobre isso muito em sala de aula, que a crítica feita de forma elegante, de forma educada, ela acaba tendo mais chances, né, de semear, vamos dizer assim. Mas nem todo mundo tem essa capacidade. Às vezes a pessoa está emocionada, às vezes a pessoa perde a cabeça. Então, assim, eu sou muito tolerante com a crítica e acho que para uma democracia é importante que haja essa tolerância, tá? Quando essa crítica se transforma em atos, né, de depredação, de invasão, de agressão,
aí nós já entramos no campo criminal, tá? Agora, no Código Penal, na legislação penal, existem várias figuras passíveis de serem atribuídas a quem sai do campo da crítica oral, da crítica da palavra e vai para o campo da ação, né? Você tem dano ao patrimônio público, tem vias de fato, tem lesão corporal leve, grave, você tem invasão de domicílio, tem vários tipos. Eu não consigo vislumbrar, né, por exemplo, naqueles eventos do 8 de janeiro, que são eventos graves, eventos que prejudicaram muito a direita, eventos que ajudaram muito o governo atual, né? Então foi uma falta de inteligência, assim. Meu Deus, eu nunca vi tanta falta de inteligência, para falar, né, de maneira polida. Mas eu não vejo caracterizados, por exemplo, os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Porque aquelas pessoas, por piores, né, que tenham sido seus atos, por mais danosos em termos de patrimônio público que tenham sido suas ações, elas não tinham potencial de dar o tal do golpe, que dizem que era uma tentativa de golpe, entendeu? O Supremo não correu risco, o Supremo, como reunião de 11 ministros, tal, não correu risco, né, de ficar inviabilizado, o Congresso não correu risco, a Presidência da República, entende? Então, eu não vislumbro ali crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Nesse aspecto, eu sou crítica, tecnicamente, juridicamente, às sentenças que vêm sendo dadas pelo Supremo Tribunal Federal, as denúncias que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Foram muitos os crimes, mas não estes. Isso traz a gente para um ponto que permeia novamente a questão da manifestação civil e em grande escala, como nesse 8 de janeiro, em maior escala, né, de visibilidade e tudo, e outras que são, às vezes, menores, que a gente vê como saiu essa semana, a questão de ativistas jogando tinta, sopa na Mona Lisa. Então, gente, isso não é manifestação, isso é crime, entendeu? Isso é crime contra o patrimônio cultural, né? Fosse no Brasil, poderia dar uma prisão em flagrante. A depender do país, tem que verificar a legislação, mas é crime, entendeu? Então, assim, e o que é interessante é que a mesma imprensa que classifica quem entrou no Congresso, defecou no Congresso, destruiu um quadro no Congresso como golpista, né, como membro de associação criminosa, defende prisão, né, condenação por 17 anos, dá a notícia da destruição do quadro, né, que é patrimônio da humanidade, como uma manifestação. Percebe? É incoerente, né? Né? Como assim a mesma esquerda que acha 17 anos pouco para o pessoal que invadiu, entende que quando quebram aqui a Assembleia durante uma votação é nada. Entende? Então, assim, falta muita coerência, né? E essa incoerência é muito da esquerda, mas também é da direita. Porque quando tem algum escândalo envolvendo os seus queridos, né, com elementos, com visibilidade, com elementos concretos, aí tudo é pouco. Né? Então, assim, é duro, né? 2 pesos, 2 medidas. Sim, o tempo né? inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E com a tua experiência, Janaína, você que tem esse profundo saber jurídico, esse profundo saber político do Brasil, com a experiência que você tem hoje, se você pudesse voltar um pouco no tempo, você faria alguma coisa de diferente? Você faria ou deixaria de fazer alguma coisa para mudar o rumo da história? Olha, muita gente na época que eu concorria ao Senado me aconselhou a não sair ao Senado, né? Então tem horas que... mas eu sabia que eu estava indo para uma luta quase perdida. Eu queria ter essa tranquilidade de colocar o nome à disposição, entendeu? Eu queria que São Paulo tivesse a possibilidade de votar em alguém que está, né, capacitada para o cargo. Né? Porque eu vejo assim, o Senado muito mais do que uma casa legislativa. O Senado é um tribunal. Né? Então, eu quis dar essa opção para São Paulo e, nesse aspecto, eu me sinto assim com o dever cumprido.
Mas há momentos em que eu falo, meu Deus, se eu tivesse concorrido a deputada, eu poderia ter impedido essa lei de ser aprovada, eu poderia ter obstruído, porque eu sou chata, né? Eu sou do tipo que se precisar dormir ali no ambiente, eu durmo, eu leio tudo, eu vejo os detalhes dos projetos, entendeu? Eu bato na porta dos colegas, eu quero debater. Então, assim, tem hora que eu paro e falo, poxa vida, será que eu deveria? Né? Por outro lado, na minha vida também, quando eu perdi, meu pai estava doente, aí meu pai teve uma situação de internação muito longa, faleceu agora em julho. Então, também não sei se não foi tudo de uma maneira para que eu estivesse mais presente, que eu pudesse acompanhar esse processo, sabe? Eu acredito muito em Deus. E eu acho que mesmo quando a gente sei lá, pensa que poderia ter sido diferente, ele vai, sabe, ajeitando as coisas, né? Por exemplo, olha que coisa maluca. Eu perdi, aí, assim, eu ainda estava deputada, a CNN começou literalmente eu perdi a conta do tanto de telefonema que eu recebi, que eles queriam que eu fosse comentarista. Eu rejeitei. Eles me chamaram para reunião, insistiram. Um negócio assim que aí eu acabei indo. Olha que coisa maluca. Foi eu começar naquele trabalho, o meu pai foi internado no 9 de julho, que é um hospital que fica encostado. Eu ia, fazia o programa da hora do almoço, ia para o hospital, passava a tarde com ele, voltava, fazia o programa da noite. Então, assim, se eu tivesse em Brasília, se eu tivesse em outra colaborando, né? Porque eu não era funcionária, eu era uma colaboradora, colaborando com uma outra, eu não estaria tão perto, você entendeu? Às vezes eu dormia com ele no hospital e ia de manhã para a CNN. Meu pai faleceu, eu fui cortada da CNN. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, eles não me deram satisfação, foi um negócio muito estranho, do seu ponto de vista, assim, de alguém que insiste tanto para você ir, e depois, do nada, fala, ó, não quero mais, né? Sendo que as pessoas gostavam dos meus comentários, mas como eu vejo tudo assim, do seu ponto de vista também místico, foi o meu pai morrer. Meu pai morreu dia, acho que 29 de julho, né? Hoje está fazendo algum mês aí, dia 29 de julho. Eu não me lembro se eles me cortaram na primeira semana de agosto, ou foi uma coisa assim, você entendeu? Foi dias, tempo o interregno de dias. Eu só consigo interpretar, né, na medida em que eu não fui procurar, não mandei currículo, nada, como algo que aconteceu para eu estar ali, na esquina do hospital, entendeu? Vivenciando tudo isso com ele. Percebe? Então, assim, eu não sou evangélica, né? Tô até com Nossa Senhora da Aparecida no peito, mas eu tenho uma frase dos irmãos evangélicos, né? Que eu acredito tanto nela que eles dizem assim: Deus prepara, sabe? Né? Porque do jeito que eu sou Caxias, se eu tivesse sido eleita deputada, eu não ia estar disponível, né? Não ia. Eu não sou do tipo que falta no trabalho, que pede licença, e meu pai me criou assim. Então, ele saberia, né? Então, assim, eu acho que aconteceu tudo do jeito que tinha que acontecer. As coisas vão se organizando, né? Muitas vezes a gente consegue perceber isso depois que elas passaram, mas né? foram vários momentos na minha vida. Né? Eu lembro que eu fazia escola estadual, fiz até a 8ª série no escola estadual. Eu prestei vestibular para Federal de São Paulo, aqui, alguma área técnica, que, assim, de maneira natural, me levaria para engenharia, né? E eu não passei. Eu só passei na segunda chamada. E eu era uma aluna boa no primeiro grau. E foi uma vergonha, eu era oradora da turma. Eu cheguei a pensar em não ir na formatura, de tanta vergonha, porque eu tinha sido reprovada. E todo mundo achava, a Janaína vai passar na federal, a Janaína vai passar na federal. Eu fiz o colegial normal, entendeu? Entrei no direito. Você percebe? Então eu acredito muito nisso. Graças a Deus. Deus prepara. Entende? Graças a Deus. Não, essa frase dos evangélicos, ela é preciosa. Ela é preciosa. E os desafios também vêm na proporção daquilo, eu acredito muito, na proporção daquilo que a gente consegue encarar e, ao mesmo tempo,
que a gente pode se desenvolver através deles, né? Sim. Todo desafio é um privilégio. E você é uma mulher que vive de desafios em desafios, né? A gente que acompanha sabe bem disso. Agora eu vou te lançar um desafio leve, mas para a gente falar aqui um pouco das pessoas que estão na política. A gente trouxe até agora um olhar, eu vou propor outro, então. Tem alguém hoje na política que você admira? Eu sei que tá difícil, mas tem alguém? Eu gosto do Ronaldo Caiado, eu gosto dele, tem alguns pontos de divergência, mas eu acho que é um quadro, assim, correto, entendeu? Na época ele não é uma pessoa que te dá liberdade, ele é muito fechado, assim, até ríspido, mas na época do impeachment, ele, o gabinete dele, assim, foram muito atuantes, muito competentes, entendeu? Levantaram dados que eu, como advogada externa, não tinha acesso a esses dados, e eles levaram para o plenário, então... foi um trabalho que ajudou. Eu gosto muito do Van Hatten, do Marcel. Tem vários, eu não sou assim de desmerecer, sabe? Quero muito que a Marina, né, a Marina Helena, seja eleita. Tem vários, não são poucos, não. Não são poucos, não. Ah, que bom. Há uma esperança, né? Ah, sempre tem, sempre tem. Isso, sabe que isso para mim foi uma das partes mais interessantes de ter me candidatado em relação aos bastidores. Foi justamente como se abrisse um véu, né? Porque quando a gente está acompanhando de fora, e a gente está acompanhando pelas notícias, não sempre você consegue perceber esse outro lado das pessoas e nem sempre aquilo que chega das pessoas até você corresponde à realidade de quando você está com essas pessoas e tem a oportunidade de ter uma troca com elas. Então, isso para mim foi uma coisa que me deu muita esperança de ver quanta gente... boa, ainda acredita no Brasil e ainda trabalha para construir esse Brasil cada vez melhor. Então... Não, gente, na política tem muita gente boa, tem muita gente comprometida. Eu não tive, assim, a minha surpresa nesse aspecto foi positiva, né? Percebo às vezes que a pessoa quer fazer e não sabe também o que fazer, né? Como ainda tem muito essa dinâmica de contratar assessor como cabo eleitoral, as pessoas às vezes não têm ali uma equipe que ajude a desenvolver um bom projeto. Então, assim, falta essa parte técnica ainda, mas as pessoas são majoritariamente boas, tá? E o que eu percebi no meu dia a dia como deputada? Que algumas coisas que eu criticava e critico na política, o povo pede. Tá? Eu lembro que eu fui eleita e uma pessoa foi lá no meu gabinete pedir para eu fazer um dia de uma tal doença, porque alguém na família dela havia sido acometida por aquela doença. E eu falei, olha, me desculpa, mas eu não vou fazer, porque eu acho que isso não tem nada a ver com a atividade legislativa. A pessoa ficou ofendidíssima, entendeu? Então, assim, depois eu fui para a CCJ e eu dava pareceres, né? E tinha um deputado que já não estava mais comigo, mas os projetos dele estavam em andamento. E ele só fazia projeto de dia de doença. Mas eu entendi, né? E eu canetei todos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, entendeu? É o dia da doença tal, é a semana da doença tal. Eu acho até isso aí deprê. Mas você percebe que eu tive que mudar um pouco a minha cabeça? Não estou falando de honestidade, desonestidade, mas eu tive que mudar a minha mentalidade, porque a mentalidade do povo é essa. É o dia da doença, é o dia do sanduíche tal... é o dia do prato tal, você entendeu? Eu tive que também ficar mais democrática nesse sentido. Porque eu sou muito assim, objetiva, sabe? Não, isso tem utilidade, isso não tem utilidade, sabe? E muito do que se produz em casas legislativas são essas coisas para agradar o público. E olha o preço que isso custa. Entendeu? Agora, assim, a nossa população não está preparada para um tipo como eu. Você é necessária, Janaína, doutora, eu te a digo senhora veio isso. na nossa posse, eu falei, amigo, olha, Deus abençoe, estou feliz, mas eu tenho que trabalhar, entendeu? Porque na minha cabeça, trabalhar era estar no plenário, você entendeu? Uhum. Mas não é isso que as pessoas querem do político. As pessoas querem um político amigo. Porque também vem de longa data foi isso que foi ensinado e mostrado e praticado, né? Eu vejo isso, eu venho de cidade pequena, eu venho do interior do Paraná,
Então, a gente vê muito isso sendo feito. Você não sabe direito quando você, a menos que você vá atrás e se informe e busque acompanhar, você não sabe direito o que faz, qual que é o papel, o que essa pessoa precisa entregar ou não. E você lembra, deputada estadual, né? Você foi deputada estadual, eu fui candidata a deputada estadual, e eu lembro que de saída o que me falaram foi assim, olha, ninguém sabe o que faz deputado estadual, escolhe-se em quem vai votar no dia anterior ou no dia seguinte, ou porque alguém mandou no WhatsApp, ou porque pegou o papelzinho no chão, que, aliás, é um crime, né? Colocar o papelzinho no chão no dia anterior, mas a gente sabe que muita gente faz, porque também sabe que muita gente vai lá, pega o papelzinho e vota. Então, tem uma educação cívica que a gente já teve no Brasil de alguma forma, que buscava trazer essa consciência e que talvez esteja na hora da gente trazer de volta, né? Até para aproximar, para que as pessoas saibam dos direitos delas, com certeza, né? E dos deveres. Agora, o deputado estadual, é interessante que eu debatia isso no Colégio de Líderes algumas vezes. Muitas vezes passam projetos que, vamos dizer assim, têm a ver com recursos, montantes de recursos, muito maiores do que os que estão no âmbito federal. E as pessoas não valorizam o trabalho do deputado estadual. É muita responsabilidade, é um poder muito grande. Não se pode tudo, mas se pode muito, entendeu? E as pessoas não valorizam, né? E você colocar alguém bandido lá com tanto poder, o risco também é grande, sabe? O risco também é grande. Eu tenho uma paixão pela Assembleia, assim, foram 4 anos muito produtivos, 4 anos em que eu também, como ser humano, me desenvolvi, melhorei, né? Porque quando você entende que para a população é importante o dia do sanduíche A ou B, né? O dia da doença, né? Z ou S, você também, como é que eu posso dizer? Se torna mais humilde, sabe? Como eu sempre fui muito estudiosa, muito assim, meu tempo sempre muito corrido, você começa a entender que tem outros valores na tua sociedade, né? E que a gente tem que se temperar, sabe? É também esse o papel, né? Eu vejo de quem quer fazer uma verdadeira transformação, a gente precisa fazer essa harmonização. Porque, né? assim, o meu ritmo eu acho que é muito pesado para o país, entendeu? O meu ritmo, eu sou muito acelerada, muito focada no trabalho. Então, eu acho que não estão preparados ainda. Mas, se Deus quiser, vão ficar. Você vai concorrer à vereadora? Não a vereadora, aliás, olha só, você tá lendo o pensamento. Você ia falar sobre isso? Era uma das perguntas que eu ia puxar para você. Na verdade, mais para te pedir um conselho, assim, eu não vou concorrer à vereadora. Tá. Não sei se vou me candidatar de novo em algum momento ou não é uma hipótese descartada, mas também não é uma certeza consagrada. E eu gostaria de ouvir de você, assim, da tua experiência. Por que você não vai concorrer à vereadora? Porque se você concorreu a deputada, sim. Por que você não vai concorrer a vereadora? A lógica eleitoral Você vota seria... na capital ou você vota na sua cidade? Eu voto na capital, Eu voto aqui. Eu entendi que não era o momento. Não era o momento para mim como pessoa e não era o momento em configuração também. Eu entendo que eu estou num processo de me colocar, de chegar nesse lugar político. Eu entendo que eu estou nesse processo de me aproximar das pessoas, de construir um caminho, de construir um legado, de construir uma entrega. Então, eu entendo que eu vivenciei isso em 2022, e assim como era importante que eu me candidatasse em 2022, mesmo sabendo que eu não estava... a probabilidade de eu ganhar a eleição, né, de eu ser eleita, era mínima, mas eu entendi que o processo ali, naquele momento, era importante. Você concorreu por qual partido? PSB. PSB, tá. Acho que você me falou na época, né? Então, eu entendi que ali era um momento que era importante. Para mim, foi super difícil eu chegar nesse lugar, eu consegui fazer essa construção. Eu não conhecia muito nem dos bastidores e nem das pessoas que estão
nos bastidores, então foi uma construção, mas era um momento importante, era um momento que eu senti, inclusive eu sinto muita afinidade quando você diz, né? Eu falei, olha, eu estava muito envolvida com o Grupo Mulheres do Brasil, o tempo todo a gente dizendo, a gente precisa de mulheres lá, a gente precisa de pessoas mais éticas, mais honestas, precisa de gente que quer trabalhar. A gente fala que precisa, mas alguém precisa se candidatar, né? Não adianta falar que precisa e todo mundo ficar esperando. Então, eu me disponibilizei. Eu falei, então, se a gente precisa, eu vou, porque eu entendo que a gente está nesse momento que a gente precisa ter opção. Então, eu me disponibilizo para ser uma opção. Ao mesmo tempo, uma eleição extremamente polarizada e extremamente agressiva. Você vivenciou essa eleição também, foi bastante complicada. E, para mim, foi uma experiência válida, de muito aprendizado e de muita compreensão. Para candidata a vereadora, eu entendi que não era o momento, não era o processo, não era o caminho. Não descarto 2026. Eu acho que 2026 está no horizonte de eventos. Agora, eu gostaria muito de ouvir o seu conselho. Você assim, conselho sabe aquele conselho, assim, sabe, de irmã? O conselho é que você já concorra agora. Concorre agora. Concorreu há 2 anos, já deve ter visitado alguns pontos. A diferença é que no caso, você teria que restringir a capital. Eu, no seu lugar, concorreria. Acho que deve. Deve. Não sei se você se sentiu bem, se sente ainda bem acolhido na sigla que você escolheu em 22. Não estou mais filiada. Ou começa a conversar, entendeu? Visitar os partidos, verificar as bandeiras, né? Ler ali a carta do partido. Eu acho que deve concorrer. Deve. Você gosta, né? Daquele diálogo que nós tivemos, eu percebi que você gosta, que você é uma brasileira preocupada. Você mesma disse, a Câmara é mais próxima da população. Né? A Câmara, eu acho que tem umas questões, assim, por exemplo, eu teria muita dificuldade em algumas questões, né? Essa coisa de dar emenda para montar palco, para fazer show, para fazer festa junina. Gente do céu, né? Não dá para gastar dinheiro público com isso. Desculpa, vai no bairro, passa o chapéu, se organiza, entendeu? Agora, tem questões que você pode ser determinante, né? No dia a dia da escola municipal, entendeu? No serviço de saúde, né? Por exemplo, com a graça de Deus, muito trabalho, apoio dos colegas, eu aprovei uma lei em São Paulo, que vigora para o estado inteiro, garantindo às mulheres o direito de escolherem como querem ter seus filhos, né? Porque no setor público, quem tem convênio ou pode pagar particular, quando eu falo isso, diz que eu estou mentindo, mas eu não estou. Vai conversar com quem usa o SUS. Quem usa o SUS só pode fazer parto normal. Eles só convertem em cesárea quando já tentaram horas do parto normal, o bebê já está sem oxigênio, muitas vezes fica sequelado. Então, aprovamos uma lei da minha autoria aqui em São Paulo, garantindo à mulher esse direito de fazer a cesariana, né? O que acontece? Na capital não se cumpre. Essa própria maternidade Cachoeirinha, que está fazendo aborto até perto do bebê nascer, não cumpre essa lei. Entendeu? Outras tantas que as pessoas me escrevem, mandam e-mail, pedem, pelo amor de Deus, para eu tentar, né, cumprir. Já entrei em contato com o subprefeito, já conversei, já fui em secretaria. Não adianta. É a mentalidade. Então, assim, uma vereadora, né, não sei se você concorda comigo também, de repente você tem outro pensamento, mas pode ajudar as mulheres a não ficarem ali 40 horas no trabalho de parto, que já é visível que não é uma questão de um parto normal. Não tem nada contra o parto normal, mas ele é bom quando ele é normal, né? Não quando ele é uma coisa forçada, entendeu? Você tem isso. Agora, muitas mulheres estão sofrendo com a história da vacina anti-Covid. Eu também consegui, lei da minha autoria, aprovar no estado de São Paulo, que a pessoa não pode ser obrigada a tomar essa vacina. Né? O governador tomou posse, cumpriu a palavra que ele tinha dado para mim. Não estou falando dele falar para mim, ele deu a palavra. Ele cumpriu, ele sancionou a lei, vetou várias partes lá que eu gostaria que tivesse sido sancionada na íntegra, mas ele garantiu que ninguém pode ser obrigado a se vacinar ou vacinar seus filhos no estado de São Paulo. Agora vem o governo federal e coloca no PNI, mas a lei continua vigorando em São Paulo.
Várias mães estão desesperadas porque o Conselho Tutelar está tratando essas vacinas como se fosse vacina da polio, vacina do sarampo. E não pode confundir, são coisas completamente diferentes. Então, um vereador, uma vereadora pode ajudar na capital. Porque você vê, se não é para eu ficar com raiva. Se é o Boulos o prefeito, e ele obriga a parto normal, e ele obriga a vacinar, anti-Covid, não estou falando das outras, tá? Falando da vacina anti-Covid. Está na pauta do PSOL. Entendeu? Está na pauta do PSOL. Agora, poxa, um cidadão que se diz defensor das liberdades, que se apresenta como centro-direita, deixar isso tudo correr solto na capital, deixar as famílias desassistidas, entendeu? Então, às vezes é melhor você brigar com alguém que externa efetivamente o que está fazendo, do que você dar poder para alguém que vai fingir que está do seu lado, entendeu? Então, assim, um vereador, uma vereadora com autonomia, com independência, seja qual for o cenário, vai lutar pela população, sobretudo a mais carente, porque a população com maior recurso, né, às vezes o colégio particular não vai ficar obrigando, mas, por exemplo, a pessoa humilde depende do Bolsa Família. Se não der 6 doses dessa vacina no seu bebê, né, não recebe mais o recurso. Aí eu pergunto, que vacina é essa que precisa de 6 doses? A coisa às vezes vai perdendo a mão, né? Sim. E a gente precisa ter esse posicionamento, e é por isso que eu tenho acompanhado de perto, assim, tudo que eu posso em relação a essa... Estou olhando como é que o cenário está se desenhando. Eu te aconselho para a candidatar já este ano. E você, não vai? Não sei. Eu não sei ainda. Estou refletindo, de coração. Eu estou refletindo. Tem grande chance. Mas a preocupação que eu tenho, eu gosto de começar e terminar as coisas. Né? Primeiro, minha família não suporta política. Não suporta. Minhas irmãs já me enquadraram, meu irmão. Sério, que não vão fazer campanha, que não vão me apoiar, que não querem mais que eu me meta em confusão, que o povo não merece, que eu só tomo porrada e daí para baixo. Então tem esse aspecto. Tem um outro aspecto que todos os partidos que me convidaram, eles querem que eu fique 2 anos vereadora e saia deputada federal. Eu não gosto de abandonar as coisas no meio. Entendeu? Eu entendo que se você sai de vereador para deputado federal, você vai ampliar, vai trabalhar pela capital e por todo o resto. Mas eu tenho essa dificuldade, você entendeu? Até por uma coerência, né? Eu vejo que você não olha para a política como uma... você não está preocupado com carreira política, você está preocupado com serviço. Entendeu? Então tem essas questões, sabe? Né? Muito embora eu já tenha, né, de certa forma, decidido não ser deputada federal. Eu, quando fui para o processo de impeachment, eu não me sentia bem na Câmara, energeticamente. Eu me senti bem no Senado. Na Câmara, eu não me senti bem. Então, eu lembro de eu estar lá e dizer, eu nunca vou ser deputada federal. Então, não sei se eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu não tenho esse desejo. Mas por que os partidos querem? Porque o deputado federal traz dinheiro, o fundo é proporcional ao número de deputados federais, e traz tempo de TV. Vereador não rende nada para partido. Né? Deputado estadual não rende nada. Deputado federal rende. Então, além de tudo, ser visto como moeda. Né? Ou seja, eu não era vista como um ser humano, eu era uma moeda. Você entende que eu não quis fazer parte disso tudo? E eu não tenho, assim, esse desejo de concorrer a deputada federal. Mas, eventualmente, posso querer concorrer a senadora de novo, posso querer concorrer a vice alguma coisa, entendeu? Ou até cabeça de chapa, porque mulher só pode ser vice, não sei. E eu tenho essa preocupação, né, de entrar como vereadora, também não sei se você é eleita, né, de repente tem meia dúzia de votos, abre lá e fala assim, nossa, de 2 milhões a mulher caiu para 100 votos, pode acontecer, né, porque hoje eu desagrado muita gente, né, eu desagrado muito a esquerda, sempre desagradei, mas desagrado muito a direita, então pode ser que nem se eleja, né, mas nem me eleja, né? No caso, falando de mim. Mas não tenho medo de perder, sabe? Isso eu acho que eu sou um bom exemplo para os jovens. A gente cai, a gente levanta, a gente enfrenta, né? Não é vergonha nenhuma perder, não é vergonha ser demitido, não é vergonha adoecer, nada disso é vergonha, entendeu? Então a gente tem que enfrentar.
Mas eu estou amadurecendo, né? Recebi vários convites, fiquei muito feliz, muito honrada, mas eu estou amadurecendo ainda. Agora, eu te aconselho a concorrer. Vou ficar no seu pé. É uma decisão bastante desafiadora, né? Precisa ser muito ponderada, assim. Quando eu fui em 2022, foi inclusive uma coisa assim, que eu fui me filiar no último minuto que era possível. Foi comigo assim também, Porque 18. Tu tava em dúvida o tempo inteiro, o assim. tempo inteiro e você precisa se filiar, porque senão perde o tempo, você não Você pode tem esperar. algum político na família, não? Não, não ninguém próximo. Na família do meu pai já tiveram políticos, mas ninguém que eu não cheguei a conhecer, por exemplo. É porque eu acho importante, sem nenhum demérito, né? As esposas, as filhas, não estou aqui desmerecendo, né? A mulher pode construir a sua história. Mas eu acho importante mulheres que não são filhas ou esposas de políticos insistirem em entrar na política. Porque é muito comum esse mundo só entender que tem espaço as mulheres que estão com algum político, entendeu? De uma forma ou de outra. Então, eu acho que é também um exercício de cidadania, né, dobrada. Você, sendo mulher, lutar por posições políticas sem ter um homem, porque é muito comum te perguntarem, né? Olha, quando eu pedi o impeachment, que não era cargo político, eu fui como advogada, né, como professora de direito, eu ouvi muito isso. Você é filha de quem? Você é esposa de quem? Né? Ou seja, a mulher não pode construir a sua própria carreira, a sua própria história. Ela tem sempre que ser um apêndice. Né? Então, assim, eu acho que é interessante você pensar por esse aspecto também. Isso foi uma coisa que para mim foi um desafio também de estar. Eu não tinha nem do lado de parentes, nem do lado de apadrinhamento necessariamente assim, né? Quando eu decidi me candidatar, foi algo que veio muito mais das pessoas com quem eu convivia, do grupo que eu liderava, de vários grupos diferentes que vieram falando, poxa, se devia se candidatar, eu queria votar em alguém como você, e aquilo começou a construir de um outro lugar. Então, eu cheguei no mundo da política sem não pelo caminho tradicional, que eu sei que... E também não foi o seu caminho, não foi um caminho tradicional, que é esse caminho de você... conhece alguém que faz uma coisa, que faz outra coisa e já está ali envolvido naquilo e abre uma porta e abre outra, né? Então, para mim, isso foi um grande desafio. E eu fui buscar, assim, poxa, em quem que eu posso confiar, que de alguma forma, a gente sabe que é um mundo de puxar tapete, né? Eu tenho um amigo que toda vez que ele me encontra, ele brinca... Ah, Cíntia Micha, os tapetes estão todos lavando hoje, né? Excelência. Eu falo, pode deixar os tapetes para lá, não precisa estender tapete nenhum para mim, porque quem estende tapete para os outros depois puxa, né? Então a gente sempre brinca com isso. E para mim não foi nada desse caminho, né? Foi um caminho de realmente buscar quem tá fazendo um trabalho. A gente até comentou sobre isso, né? Quando a gente conversou. Então foi quando eu fui, no caso, a única pessoa que eu conhecia dentro da política. Eu não tinha uma amizade, mas era uma pessoa que eu já tinha entrevistado, que era a Tabata Amaral, e que estava fazendo um trabalho ali sério dentro daquilo que é a visão de mundo dela, e que eu sabia que não ia puxar esse tapete. Então, eu fui conversar com ela até para decidir. Depois, acabei conhecendo você só depois que esse processo todo tinha passado, porque com certeza naquele momento teria pedido o seu conselho também. Então, assim, foi uma experiência bastante diferente. Todo mundo falava para mim, como assim? As pessoas constroem a campanha 2 anos antes, a pessoa já está trabalhando naquela campanha. Como assim? A gente está em janeiro, a eleição é daqui a pouco, e você agora tá... Como é que constrói um time, uma equipe? Então, assim, foi um desafio que naquele momento eu encarei, e a família vem junto, né? Como a gente falou, de alguma forma apoiando ali, porque senão desmorona também do outro lado, e isso a gente precisa preservar. Mas foi esse caminho, assim,
construir o caminho caminhando, sabe? Tá. Todo dia um aprendizado, todo dia uma coisa nova. E agora eu tô no momento, então, como ali foi muito de supetão, nesse sentido, agora eu tô num momento de ponderação, a partir da experiência que eu tive e da experiência das pessoas que eu admiro, que têm uma trajetória e uma experiência, eu tô construindo esse olhar desses próximos passos, que podem ser via uma candidatura e podem ser também outras vias. E eu queria ouvir isso de você, assim, o que você... O que outras vias, só para eu entender? É isso. Que outras vias? Alguém que quer ajudar o Brasil politicamente, e quer fazer uma mudança no Brasil, e que não necessariamente seja por um caminho... Não sei nem se seria ajudar o Brasil politicamente, mas, assim, quer fazer a diferença para o Brasil de alguma forma, quer ajudar, quer contribuir. E não necessariamente, nem todo mundo vai se candidatar. A gente pode ter muita gente que está ouvindo agora que não vai dar esse passo que a gente deu. Mas, por exemplo, você pode trazer pessoas no seu programa, né? Você pode estudar os bons quadros, trazer esses quadros, apresentar esses quadros. Você pode escolher alguém para apoiar como candidato a prefeito, ou prefeita, vereador, vereadora, integrar essa equipe dessa pessoa. Tudo isso você pode fazer. Discutir essas pautas, né? Então, acho que você já está, de certa forma, fazendo. Mas nada impede que você também se candidate. Eu acho que as coisas não são excludentes, entendeu? As coisas não são excludentes. É muito interessante porque eu não fui vereadora, eu fui deputada estadual. Mas eu convivi com muitos deputados dos mais diversos, né, espectros ideológicos e políticos que foram vereadores antes de serem deputados. E todos dizem, sem exceção, que a Câmara, sobretudo aqui da capital, ela é muito mais agitada do que a Assembleia. Né? Muito mais agitada, que as coisas acontecem de maneira mais efervescente, que por estar ali no centro de São Paulo, as pessoas vão o tempo inteiro no gabinete, né? Que a Assembleia ficaria... Eu fui muito ativa na Assembleia porque é da minha natureza, entendeu? Então eu fiz, mesmo durante a pandemia, eu fiz uma série de audiências públicas sobre vários temas, mas, assim, é uma casa mais sênior, é uma casa com menos mobilidade, entendeu? Então, de repente, né, você até se apaixona. Você até se apaixona. Cenas dos próximos capítulos, né? Pronto. Aguardaremos. E pra gente, ai meu Deus do céu, tô de olho aqui no relógio, esse papo é muito bom e eu tenho algumas perguntas aqui que eu reservei para te fazer agora, que vieram dos nossos telespectadores, muito em relação ao nosso sistema judicial, né? Eu recebi muita preocupação. Então, eu vou te trazer o tema aqui, algumas pontuações que vieram para você poder fazer dar a sua visão sobre isso, né? Então, muita preocupação, tanto do ponto de vista de para quem a gente pede ajuda, se as coisas ficarem muito complicadas aqui, os poderes forem, em algum momento, usurpados e distorcidos e completamente desbalanceados, se existe uma possibilidade de pedir uma ajuda internacional, para quem seria, como isso se daria. E também relacionado ao sistema jurídico, era quase um desabafo a pergunta, mas nesse sentido, assim, por que ele é tão moroso? Por que ele parece só atender aqueles que têm maior poder aquisitivo? O que a gente precisa fazer para que ele seja mais eficaz? Então, eu vejo que, pelo menos da parte da população que acompanha a gente aqui, veio um anseio muito grande de ter respostas diante de uma sensação de sufocamento por conta do poder judicial. Como é que a gente pode equilibrar isso? Bom, nós temos, né, no sistema constitucional, assim, alguns freios e contrapesos, né? Então, por exemplo, muita gente sente um agigantar do Supremo. Qual seria o órgão pela Constituição que poderia, não vou dizer barrar, mas ponderar, né, esse superpoder do Supremo? É o Senado, né? Não foi à toa que eu me candidatei ao Senado. Então, é importante que as pessoas que eventualmente estejam sentindo um agigantar procurem o seu senador, né? Eu acho graça, porque as pessoas vêm na minha rede social me xingar
dizer o que eu vou fazer, só que elas votaram no astronauta, entende? Votaram no astronauta porque o Bolsonaro mandou. Então, elas que agora, né, se dirijam ao astronauta. Porque não foi à toa que eu me apresentei como uma possibilidade, né? E essas pessoas que votaram no astronauta vêm cobrar de mim, entendeu? Então, assim, o Senado é a casa sênior que pode, de alguma maneira, eu não digo assim que tenha que haver enfrentamento. Muito do erro do bolsonarismo foi justamente esse tom de enfrentamento, né? Os bolsonaristas que chegaram aos cargos de poder, eles jogaram muito para a torcida. Se eles tivessem trabalhado de verdade, né, ido lá conversar, não conversar para pedir favor, mas dialogar de igual para igual com os ministros, sem xingamento, sem agressividade, sem tocar fogo nos seguidores para irem na porta da casa de ministro, eu acho que nós não estaríamos nesse lugar. Entendeu? Então, assim, eles criaram o caldo de cultura para tudo isso que está acontecendo. Eles não gostam que eu fale isso, mas eles criaram. Eu lembro quando os apoiadores do presidente foram na porta do ministro Alexandre, aqui em São Paulo, num domingo, né? O homem é esposo, é pai, chamando o ministro de comunista. Veja, eu sou muito crítica a várias decisões do ministro. E eu já falei isso, e eu não me furto de fazer as críticas que eu considero justas. Mas foram chamar o homem de comunista na porta dele. O ministro Alexandre é professor da faculdade. Então, assim, muito embora eu não seja amiga, não tenha, assim, nenhuma intimidade, mas eu conheço a história dele como professor, como pensador. Esse homem não é comunista. Pelo contrário, ele foi perseguido na USP por ser visto como um quadro de direita. E eles foram chamar o homem de comunista. Então, assim, isso criou uma animosidade, você entende? Então, não é isso que é enfrentar. Enfrentar é com técnica, com capacidade, com o debate político, com o exercício dos poderes constitucionais. Né? Por exemplo, quando eu pedi o impeachment da ex-presidente Dilma, muito direitista me criticou, porque não queria que eu, vamos dizer assim, legitimasse o poder legislativo. Eles queriam derrubar o sistema, né? Então, assim, é isso que é ruim, sabe? Agora, vamos saindo desse campo mais concreto, indo para o campo mais acadêmico. Existem instâncias internacionais para um caso de violação de direitos fundamentais. Muito da minha divergência com o bolsonarismo também está aí. Né? Eu lembro quando o ex-presidente me convidou para ser vice dele, foi muito difícil, porque um amigo dele foi resgatar as minhas palestras. Eu dou aula há muitos anos, e eu dei uma aula sobre ONU, né, sobre as instâncias internacionais, dentre elas o Tribunal Penal Internacional, que foi uma conquista em termos de direitos fundamentais. Ele foi no Bolsonaro e disse que eu não podia ser a vice dele porque eu era globalista. Então, assim, essa cabeça curta fez, né, com que o Bolsonaro, durante seu governo, não aproveitasse no sentido do seu poder institucional para colocar pessoas que defendam as pautas conservadoras nessas instâncias de poder. Entendeu? Eles simplesmente desmereceram. Eles jogaram pedra. Quem se preocupa com o ONU é globalista. Quem valoriza a OEA é globalista. Quem fala em Tribunal Penal Internacional é globalista. Tá, mas são essas as instâncias que existem para os cidadãos que eventualmente sofrem violações recorrerem no caso de haver aí um conluio entre os poderes internos. Né? Eu apresentei uma denúncia contra o Maduro no TPI. Essa denúncia foi unida à denúncia que veio da Colômbia e se transformou numa investigação. Mas olha como isso é moroso. Percebe? Essa morosidade, ela é do sistema jurídico, porque tem o prazo de defesa, no caso internacional, tem a questão do país se submeter à jurisdição internacional. Então, tem toda uma série de detalhes que são do direito, mas às vezes não são compreendidos por quem está na ponta. Percebe? Agora, essas instâncias, quando desvalorizadas, elas são tomadas pelo espectro contrário. Veja bem, a USP está fazendo 90 anos. Né? Óbvio, eu sou uma uspiana, entrei na USP com 17 anos, estou lá, só pretendo sair quando morrer.
povo que acha que eu vou me aposentar antes, que eu estou esperando o tempo de aposentadoria para sair, pode tirar o cavalinho da chuva. Né? Eu vou até o último dia. Né? Então, eu sou uma uspiana. Né? Mas o que fez o Bolsonaro? Jogou pedra o tempo inteiro. No lugar de aproveitar para indicar quadros com formação, para ocupar as reitorias, para ocupar gente assim com currículo, ele negou, você entendeu? Ele virou as costas, ele partiu do pressuposto de que não tinha ninguém que prestasse, que essas instituições são todas tomadas por comunistas. Prevalece mesmo, né? A esquerda prevalece mesmo. Mas ele não melhorou em nada jogando pedra, percebe? Olha como o Lula é esperto. Veio para o aniversário da USP receber colar. Né? Bolsonaro só prejudicou a direita quando chegou no poder. As poucas oportunidades que ele teve de dar espaço para direitistas nessas posições estratégicas, tá? Ele não utilizou. Ele não utilizou. Então, assim, desculpa, é uma loucura esse pessoal continuar com essa cisma em cima desse homem. Sabe? Não adianta você... não, porque na ONU, na OEA, no Tribunal Penal Internacional só tem esquerdista. Vou virar as costas. Essas instituições não vão desaparecer. Nas universidades, na imprensa só tem esquerdista. Essas instituições não vão desaparecer. Porque elas fazem parte, né, das democracias, da institucionalidade. Vamos preparar quadros para ocupar esses espaços. Desmerece as conquistas universitárias. Vê se o esquerdista é burro nesse ponto. Esquerdista é doido para fazer mestrado, doutoramento, porque eles querem ter currículo para ocupar esses espaços. Percebe? A gente tem um grande desafio pela frente. Tem. Muito trabalho a ser feito. Eu te agradeço, assim, de coração por ter vindo ter essa conversa com a gente. Janaína, você é uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, que eu admiro. Eu admiro o seu legado. Você já fez muito pelo Brasil e continua fazendo, e com certeza vai fazer ainda mais. Então, olha, eu realmente dá uma aula para a gente toda vez que a gente tem a oportunidade de te ouvir. E vou pedir, então, para você deixar uma mensagem para os brasileiros e brasileiras nesse 2024. Vamos, gente! Vamos fazer o que tem que ser obrigada feito. Pelo convite, obrigada pelo carinho, obrigada pela honestidade do diálogo. Reflita bastante, eu acho que é importante mulheres como você se disponibilizarem, né, nos processos eleitorais. O que eu digo para a população? Que nós precisamos aproveitar esse ano de 2024 para desapegar. Desapegar dessas pessoas. O desapegar não é infidelidade. Né? Eu lembro de um livro que eu li chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Nesse livro tem uma parte que trata da virtude da fidelidade. Né? E ele diz assim, que a fidelidade não é você ficar com uma pessoa ou com uma ideia a vida inteira. Né? A fidelidade é você respeitar o que aconteceu, o que houve entre você e aquela pessoa, e conseguir ter honestidade de expor para essa pessoa o que é que mudou, entendeu? Então eu percebo assim, por exemplo, né, os bolsonaristas, os direitistas, os conservadores, eles sentem como se fosse uma infidelidade conceber uma alternativa, né? Mas a fidelidade, ela tem a ver com as pautas. Não precisa falar mal do presidente, não precisa detestar o presidente, não precisa deixar de reconhecer o que ele trouxe de bom, né? Mas a gente precisa dar a possibilidade de renovação, sabe? A possibilidade de outros quadros se formarem. Vejam o que acontece na esquerda. Ninguém nem admite falar de um candidato diferente do Lula, né? Essas pessoas assim muito fortes de personalidade, elas têm dificuldade de serem líderes no sentido de formar outras lideranças. Né? Então, acho que a gente tem que desapegar de pessoas, procurar defender ideias, entender ideias, abraçar ideias, para que o país possa evoluir. Porque se continuar nesse atavismo, né, essa coisa atávica, eu acho que vai ficar difícil. Né? E início de ano,
um ano com muita saúde para todos, né, que é o mais importante. Que assim seja. Obrigada, Janaína. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Até a próxima. E muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. Nos vemos no próximo episódio.